assunto da aula de hoje é base vetorial, onde abordaremos sua definição, as operações vetoriais já conhecidas das aulas anteriores, só que no contexto de base, a dependência linear, a ortogonalidade e a ortonormalidade. Base vetorial é uma forma de simplificar a geometria, deixando-a um pouco mais parecida com a álgebra. Os conceitos de base vetorial são usados na física do ensino médio de forma tácita. Por exemplo, quando decompomos vetores de força, estamos utilizando, na verdade, uma base vetorial. A definição de base está atrelada à independência linear. Uma base no espaço vetorial tridimensional é uma tripla ordenada de vetores linearmente independentes. Ou seja, nenhum desses vetores podem ser escritos com uma combinação linear dos outros dois. Como exemplo, temos essa base formada pelos vetores E1, E2 e E3, a qual chamei de base E, com letra maiúscula. Chamamos essa tripla ordenada de base porque usaremos esses três vetores para escrever quaisquer outros vetores. Isso quer dizer que todos os vetores serão combinações lineares dos vetores da base. Temos duas maneiras de representar os vetores segundo uma base. A primeira é escrevendo o meu vetor com uma soma de escalares multiplicados pelos vetores da base, ou seja, como combinação linear dos vetores da base. A segunda é escrever os escalares que multiplicam os vetores da base entre parênteses e na respectiva sequência de vetores, referenciando sua base logo abaixo. Essa segunda notação é basicamente uma notação matricial, uma matriz que representa um vetor. No nosso exemplo ilustrativo, o escalar A1 assume a posição de E1 no parênteses. O escalar A2 assume a posição E2 e o escalar A3 assume a posição E3. Levando em conta as bases, a operação de soma de vetores é feita de forma algébrica, somando apenas os escalares respectivos a cada vetor da base. Durante sua execução, podemos mudar de uma notação para outra, ou então podemos escolher só uma notação, ou vetorial ou matricial. Vamos imaginar a soma de dois vetores num plano. Para isso, vamos considerar que ambos têm a terceira direção nula. Utilizando a regra de soma de vetores, sabemos que essa soma será dada por um vetor que sai da origem do primeiro vetor e vai até a extremidade do segundo vetor. Agora fazemos a mesma soma utilizando as bases x e y. Primeiro projetamos os dois vetores nessas bases e logo em seguida somamos as componentes de mesma direção. Isso resulta em dois outros vetores que será exatamente a projeção do vetor resultante da soma. Passando para a multiplicação de vetor por número escalar, esta é feita multiplicando o escalar por cada uma das projeções do vetor na base escolhida. Vamos imaginar um vetor num plano e sua projeção nas bases x e y. Ao duplicar esse vetor, ou seja, multiplicá-lo pelo número real 2, estamos duplicando as componentes de sua projeção. Essas operações com vetores são análogas aos mesmos tipos de operações no contexto de matrizes. No fundo, a geometria analítica e a álgebra linear são bem mais similares do que aparentam à primeira vista. Vamos agora entender a dependência linear entre vetores utilizando uma base. Assim, não precisamos ficar presos apenas às definições da aula anterior. Como vimos anteriormente, temos uma equação para avaliar a dependência linear de vetores. Essa equação diz que a combinação linear de um conjunto de vetores é igual ao vetor nulo. Assim, se essa equação permitir apenas solução trivial, ou seja, todos os αi iguais a zero, então os vetores serão linearmente independentes. Pois isso significa que nenhum dos vetores pode ser escrito como uma combinação linear dos outros vetores, restando apenas a solução trivial. Caso essa equação admita alguma outra solução diferente da trivial, ou seja, pelo menos um αi diferente de zero, então os vetores são linearmente dependentes, pois algum deles pode ser escrito como combinação linear dos outros. Ao aplicar essa equação para os casos de um par ordenado e uma tripla ordenada, encontramos uma relação entre as componentes de cada vetor. Então, para um par ordenado de vetores de mesma base, a dependência linear decorre dos vetores serem paralelos.
o que significa que cada uma das componentes de seus vetores tem de ser proporcionais. Ou seja, a razão dos componentes x tem de ser igual à razão das componentes y, que tem que ser igual à razão dos componentes z. Enquanto que para uma tripla ordenada, a dependência linear tem de satisfazer o seguinte determinante. Isso é facilmente observado segundo a regra de Cramer. Farei um vídeo tutorial de cada um desses dois casos para mostrar como essas relações surgem naturalmente da equação. Agora veremos o que significa uma base ser tanto ortogonal quanto ortonormal. A ortogonalidade entre dois vetores ocorre quando seus respectivos segmentos orientados representantes são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre eles, sendo por definição o vetor nulo ortogonal a todos os vetores. Quando dois vetores são ortogonais, o módulo de sua soma é dado pelo teorema de Pitágoras. Uma base é ortonormal quando cada um de seus vetores é unitário, sendo eles perpendiculares 2 a 2. Ou seja, essa base é formada por versores ortogonais. Se a base for ortonormal, podemos escrever a norma de um vetor da seguinte maneira, onde a norma é dada pela raiz quadrada da soma dos quadrados das normas das componentes do vetor. Uma espécie de teorema de Pitágoras tridimensional, onde esse vetor é a diagonal de um paralelepípedo reto. Finalizamos essa aula por aqui. O link para o quadro de aulas se encontra na descrição. Se tiverem dúvidas, sugestões ou críticas, me deixe um comentário. Próxima aula, mudança de base.